Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de linguagens de programação, com a linguagem de marcação HTML e a folha de estilos CSS, que a gente viu na aula anterior. Hoje a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, voltando aqui para o exemplo anterior que fizemos, que foi três elementos distintos no código HTML, Então tem o H1, H2 e a tag parágrafo. E no meu CSS aqui eu criei três elementos, Eu defini três cores diferentes, ou seja, uma cor para cada tipo de elemento, No caso para o H1, para o H2 e para o H3. Uma pergunta que podem ter surgido para vocês é que, por exemplo, eu quero colocar todas as tags em vermelho. E aí, como é que eu faço? No caso, se eu quisesse todas as tags em vermelho, eu separaria aqui, ó, H1, vírgula, H2, vírgula, P. Você quer em vermelho, então aqui, ó, ré. Se eu executar aqui novamente o meu código, vamos lá. Segundo ano, linguagens, exemplo prático, HTML, exemplo com CSS aqui. Vamos executar aqui. E aí, ó, tudo em vermelho, ok? Então essa é outra opção que você, como programador web, você pode utilizar. Vai ter casos que você vai precisar. Imagina se você tiver 10 elementos no seu código e esses elementos forem uma cor só e você precisar criar um elemento individual para colocar a cor. Não precisa. Então basta você separar por vírgula e definir a cor daquele elemento, ok? Então, dando continuidade ao nosso assunto, só uma observação aqui que para ficar bem claro para vocês. Por exemplo, aqui, ó, essa é a estrutura que a gente tem do CSS, onde o elemento aqui é o seletor, certo? Aqui vai ser a propriedade que você vai definir, no caso a cor, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, que a gente vai ver mais na frente. E aqui o valor dessa propriedade, Nesse caso aqui, ó, propriedade cor e o valor dessa propriedade vermelho, ok? Então essa é a estrutura básica e eu posso ter mais de uma propriedade dentro definindo a formatação daquele elemento, posso, fica à vontade, certo? A gente vai ver nos exemplos posteriores, ok? Então, seguindo aqui, deixa eu só desfazer aqui para deixar. Vamos criar um outro elemento, um outro arquivo HTML. Vamos criar um arquivo CSS também em branco, um outro. Então, se o primeiro foi... Sim, outra observação. Na aula anterior eu tinha colocado que o comentário em CSS, na verdade eu tinha colocado esse comentário apenas para salvar, porque o Notepad ele não permite que você salve um arquivo em branco, Mas para realizar comentário no CSS, eu utilizo barra, asterisco, coloco o comentário aqui, comentário em CSS, finalizo com o asterisco e a barra, ok? Então, vou colocar aqui, ó, dentro da minha pasta estilos, exemplo 02.css, ok? Salvei. Aí observe que ele fica diferente. E vou salvar aqui esse outro, no caso aqui o HTML, exemplo com CSS, exemplo 2, ok? Exemplo 2 com CSS.html, ok? Exemplo HTML mais CSS. O que a gente vai fazer agora? Lembrando que aqui dentro eu vou ter que colocar o link, A tag dentro do meu cabeçalho eu vou ter que colocar o link, que é dizendo onde está
o meu arquivo, né? O href. E aqui eu vou utilizar barra estilos barra exemplo 02.css, né? E vou utilizar estou dizendo aqui que são folhas de estilos, né? Que é o style sheet, né? Ficou errado aqui, ficou após. Ok? Então eu estou definindo qual é a minha folha de estilo que esse arquivo vai buscar. Certo? Então eu vou criar aqui uma tag parágrafo e vou colocar exemplos de tamanho do texto. Vou fechar a minha tag, salvei, Ctrl S. E aí eu vou vir agora para o CSS. No CSS, observem que aqui eu eu quero definir uma formatação para esse elemento aqui, né? Então, aqui no meu CSS eu vou utilizar a tag P, ou melhor, só o P, não preciso colocar a tag. Vou abrir e fechar as chaves. E aqui dentro dessa propriedade eu vou definir. Então, por exemplo, eu quero definir um tamanho, né? Font size, e eu vou colocar 10 pixels, por exemplo. Vou salvar e vamos testar para ver como é que fica. Exemplo com CSS2. Vamos executar. Opa, cadê o abrir? HTML, abrir com Internet Explorer. Aí observe aqui, ó, tamanho do texto. Exemplo de tamanho do texto. Vamos aumentar essa tag. Voltando aqui, vamos colocar 80. Só para a gente testar. Aqui é o exemplo anterior, vou fechar. E aqui eu vou atualizar, tá? Aí, ó, tamanho 80. Tamanho da fonte. Font size, tamanho da fonte. Ok? Então, essa é uma opção que eu tenho. Eu posso colocar também o estilo da fonte, ou seja, a família, né? Que é o Font Family. Font Family. Né? Então, aqui, ó, tem várias. Se você fizer uma busca na internet, você vai encontrar várias. Eu vou colocar aqui essa fonte sans serif. Ok? Sempre fechando com ponto e vírgula. Observe esse exemplo. Vou atualizar. Observe que mudou. Certo? Então, esse é um exemplo, né, de você pode utilizar no seu CSS várias propriedades para definir, para formatar um determinado elemento da sua tag no seu código HTML. Ok? Então, esse é um exemplo de tamanho e de estilo de letra que você pode definir no seu código. Ok? Eu posso também... Vamos ver como funciona se eu colocar um H aqui, a tag H1. H1 exemplo de fonte, de tipo de fonte. Tipo de letra para gente não passar batido. H1. Salvei. E agora eu vou vir para cá, tá? Aí aqui, ó, eu vou chamar o H1. H1. Abri. Fechei. Ok? E aí, ó, fonte, family, 2 pontos. E aí eu vou chamar o serif, por exemplo. Vamos ver se fica assim, né? Porque o H1 ele já define o tamanho, né? Que a gente vai ver também como é que vai funcionar. Salvo, vamos atualizar. Certo? Observe que o estilo da letra tá distinto. Vamos só para colocar aqui o nome da exemplo com serif. Aqui foi exemplo com
sans serif. Vamos atualizar. Ok. Se eu quiser colocar, vamos colocar agora um H2. H2. Fechei. Opa. E aqui eu vou colocar um font family. Fantasy. Salvei. Vamos copiar aqui. Colar. Vou mudar aqui para H2, né? Fantasy. Salvei. O CSS também está salvo. Aí, ó, observe a diferença. Vamos tentar colocar um tamanho da fonte, né? Fonte size. Vou colocar aqui 60. Vou Ctrl C para a gente ganhar tempo. E aqui eu vou colocar 50. Opa. E aqui vamos mudar para 40, tá? Vou fazer um decrescente aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Salvei. Ele não muda muito porque, na verdade, ele pega a tag, né? No caso, o H2, né? O H1 e o parágrafo. Veja que o parágrafo com um tamanho menor, a letra ficou maior do que os demais, né? Porque, na verdade, nesse caso aqui, ele usa o H2, né? Como referência aqui de tamanho, ok? Mas aí eu posso fazer o seguinte, acho que assim não vai funcionar, mas vamos... aqui, né, ele vai definir o primeiro, então aqui tem que ser o H1 mesmo, certo? Então, nesse caso aqui, só vai funcionar o estilo da fonte, desses dois, e eu poderia colocar aqui a cor, né? Poderia colocar aqui o color, né? Então, aqui eu poderia colocar azul, sempre colocando ponto e vírgula, certo? E aqui eu poderia colocar um vermelho. E aqui no parágrafo, vamos colocar um verde. Ok? Então, salvei. Atualizar. E aí, ó, vermelho. Estilo da fonte, ele pega, né? O azul. Estilo da família Fantasy. E o verde aqui com o sans serif. Ok? Então, esse é mais um exemplo, pessoal, que a gente pode fazer, mais um recurso, né, que a gente pode fazer com o CSS e o HTML ali junto, lembrando aqui, ó, códigos distintos, tá? Código HTML, código CSS. Okay? Então, observe que a gente já está começando a dar uma melhorada na parte visual, na parte gráfica do nosso código HTML, ok? Então, pratiquem em casa, observem aqui, ó, que eu utilizei, no primeiro exemplo eu utilizei um código CSS, né? No segundo eu já utilizei outro, né? Por quê? Porque isso faz com que a prática a gente vá dominando a linguagem, ok? Então, façam esses dois exercícios, o anterior, se você não fez, faça esse segundo, porque você vai praticando e você vai dominando as duas linguagens, tá? A linguagem de marcação, que é o HTML, e o CSS, que não é considerado, a gente chama, né, como uma linguagem, como linguagem também, mas na verdade ele é uma folha de estilos, ele é que vai dar essa parte da formatação, né? Deixa com que o seu código HTML ele fique mais profissional, certo? E facilita a sua vida enquanto desenvolvedor, para que você não sofra tanto nas atualizações, nas melhorias que os sites precisam serem feitos, né, realizados constantemente. Porque, pessoal, não esqueçam disso que eu vou falar para vocês. Qualquer sistema, qualquer site que você venha fazer futuramente, se ele não sofrer melhorias constantemente, isso não é, dependendo do tipo do projeto, pode ser diariamente mesmo. Se você não precisar fazer nenhum ajuste nele, é porque ele vai cair no ostracismo, tá? Ele vai entrar em desuso. Então, você tem que diariamente, constantemente, pelo menos uma vez por semana, você está precisando
melhorar alguma coisa, porque à medida que vai se utilizando uma página web ou um sistema, vai sendo descobertas algumas falhas, digamos assim, né? Então, por isso que, por exemplo, nos sistemas operacionais, vez por outra, a gente recebe uma atualização. Então, à medida que o pessoal vai utilizando, vai sendo detectados alguns ajustes para serem realizados, ok? Então, isso também acontece no desenvolvimento de páginas para a internet e na programação, seja ela programação para web ou seja uma programação para desktop, ok? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!